Vivo? Sobreviver a um sebijoque? Graças a Deus. Não. Graças a Deus. Eu não participei, graças a Deus. Cumpri meu papel de marido. Mulher inventou de fazer faxina. Tem que comparecer, né? Mas vamos lá. Graças a Deus, nós vamos para a nossa terceira aula, já está acabando. Aí tem outro professor, vocês vão amar. Né? Aí vai. Recapitulando. Na aula passada, nós falamos sobre... Deixa eu ver aqui, só para refrescar a memória. Na aula passada, nós falamos sobre Oséias e Joel. Não, nós falamos só sobre Oséias. Só sobre o livro de Oséias, exatamente. Foi só o livro de Oséias. Hoje, a nossa proposta é falar sobre Amós e Miqueias. Certo? E aí, eu creio que findam-se os profetas do Reino do Norte. Tá? Aí acaba a história dos profetas do Reino do Norte. Na aula passada, nós vimos a situação em que o povo estava se afastando de Deus, e a ideia era trazer para vocês um entendimento novo a respeito da palavra adultério. Vocês disseram que tinham compreendido um novo entendimento para a carta de Oséias e que a palavra adultério agora ganhava um novo significado para vocês. Correto isso? Tá. Hoje nós vamos ver um pouco mais a fundo a depravação do povo de Israel. Certo? Talvez eu tenha esquecido de falar, mas fica subentendido que é sempre bom vocês lerem não somente os capítulos do livro, mas o livro bíblico para ter uma noção do que é tratado. Aqui o caldo começa a engrossar um pouco. Certo? Há algumas situações que a gente precisa tocar. Por conta dessas situações, eu mandei no grupo do WhatsApp ontem à noite, para vocês verem que vida de professor não é fácil. Ontem à noite. Quem viu o grupo do WhatsApp? Tem gente que não viu? O que foi que eu mandei lá? Quantos livros eu indiquei? 4 livros. Daqueles 4, somente um eu não li. Mas não li porque não tive tempo. Certo? Que é a Ética dos 10 Mandamentos. Eu tenho esse livro na minha biblioteca, mas ainda não tive tempo para ler. Os outros 3 eu li. E dos outros 3, 2 eu usei como bibliografia da minha faculdade, do meu curso, do meu TCC, certo? Do meu trabalho de conclusão de curso. 2 foram embasados justamente por uma palavrinha que nós vamos falar hoje, certo? E essa palavra, na realidade não é uma palavra, é uma palavra composta, é uma palavra, uma expressão composta, uma expressão de 2 palavras que traz um novo significado. E a gente precisa estar observando isso para entender o texto bíblico de uma forma um pouco mais avante, deixar de ser superficial, certo? Então a proposta hoje é ser light também,
mais profundo. Não é porque a gente vai tratar de assuntos que são pesados que a aula vai virar chata, maçante. Não. Mas também preciso que vocês estejam atentos que vai ter coisas que eu vou falar aqui que não estarão no livro da ETAD, mas se vocês adquirirem os livros que foram sugeridos, vocês vão encontrar lá. Ok? Certo? Então, Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor para conosco. Tua graça, tua misericórdia e a bondade do teu Espírito sejam refletidas sobre as nossas vidas. Que a tua graça, a tua mão poderosa possa cobrir aqueles que estão em trânsito para que cheguem aqui em paz, em tranquilidade, debaixo da tua proteção. A todos nós que já chegamos aqui, eu peço, Senhor, humildemente, que o dia de trabalho hoje não possa ser motivo para que não aprendam, que não adquiram conhecimento, mas que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor abra as nossas mentes para adquirirmos conhecimento de quem o Senhor é e o que o Senhor faz por nós. Eu sou uma simples ferramenta nas tuas mãos, por isso tudo que vier ser falado aqui, Senhor, seja para a honra, glória e engrandecimento do teu nome. Me permita que lembre de tudo aquilo que foi proposto, estudado e determinado falar aqui para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Usando a mesma dinâmica das aulas passadas, se eu pudesse, veja bem, se eu pudesse resumir todo o livro de Amós numa palavra ou numa expressão, qual seria? Espera aí. Acostumou, né? Agora nós vamos inverter o quadro. Todo o livro. Tá? Todo o livro. Por quê? Porque o cenário de todo o livro de Amós e Miqueias, e aí é um fato curioso, é que tem uma expressão que ela vai determinar o cenário social, político e econômico da época em que Amós e Miqueias viveram. É uma expressão, são duas palavras. Tipo, uma expressão de duas palavras. Tipo, guarda-chuva. Guarda-chuva. Pronto, guarda-chuva. É uma palavra qualquer, guarda-chuva. Duas palavras, uma de guardar e outra de chuva. Então, beleza. Então, duas palavras que definem completamente todo o cenário em que esses dois profetas viveram. Certo? Qual seria? Para quem lê o livro, né? Porque eu sei que tem gente que não lê, mas e aí? Para quem leu, o que seria? Vamos lá. Julgamento. Próxima. Ira. Vocês estão mais pesados do que eu. Próximo. Juízo. Posso deixar dentro de julgamento? Eu coloquei um alerta. Coloca justiça. Você pensa. Justiça, alerta, sentença. Conhecimento. Uma palavra que eu achei também muito interessante, calamidade. Olha. Eu vou botar essa daqui destacada, tá?
E rebeldia, né? Rebeldia é bom também. Mais alguma? Não? Então vamos lá. Tá, olha só. Entre as palavras, eu marquei algumas aqui. Riqueza. Riqueza. Corrupção. Luxúria. Juízo. Mas o primeiro texto, eu vou deixar a minha palavra-chave para o livro todo, para depois. O primeiro texto que eu coloquei é Vocês sabem o que é sacrilégio? Sabe ou não? Hã? Sofrer sem necessidade? Não. Sacrilégio. Querer passar uma verdade sem ser recebido. É boa, mas não é, moço. Não é. Sacrilégio. Talvez essa aqui também fosse uma palavra boa para definir o livro de Amós. Mas tem uma melhor do que essa. Tá quase. Vocês têm noção do que é sacrilégio? Não? Então vamos lá. Problema 1. Nós esquecemos o significado original das palavras da língua portuguesa. Muitas pessoas que se dizem cristãs, eu não falo isso porque isso é da Igreja Católica. Era assim, o padre estava tomando um vinho. E a propaganda do vinho, aí como fala, o cara fica, né? O garçom? Não, era o secretário, que é alguma coisa. O sacristão. Aí falava assim, que sacrilégio, padre. Ele falava, não, mas ele vem dar, vai dar. As pessoas acham que porque nós somos protestantes, nós não podemos usar algumas palavras da teologia. E veja bem, é da teologia, não é da Igreja Católica. Certo? Mas há uma ruptura exagerada. Em vez de só ter uma ruptura, houve uma demonização. Por exemplo, liturgia. A gente ficou com a palavra liturgia, mas os católicos ficaram com a homilia. Vocês sabem o que é homilia? Homilia é a parte da pregação. É só uma palavra em latim. Só que se você for falar hoje isso dentro de uma igreja, nossa, tá com o termo católico. Lembra que eu combinei com vocês? Passou daquela porta, ninguém é crente? Nós somos o quê? Então somos estudantes de teologia. Então aqui eu não terei ressalvas com termos teológicos. Sacrilégio é pegar uma coisa que é tida como santa e profanar. Aí eu tenho um outro problema. Vocês sabem o significado da palavra profanar? É usar fora do sentido religioso. Profanar. Aquilo foi feito para um objetivo religioso. Pronto.
usou aquele objeto fora do objetivo religioso, é profanar. Lembra da palavra adultério? Que muita gente acha que só comete adultério se tiver uma relação sexual ilícita. Quando, na realidade, tem gente que adultera carro, tem gente que adultera poste de energia, tem gente que adultera tantas coisas, tem gente que adultera documento. Gasolina. Isso tudo é adultério. E aí é engraçado que o adultério só vale para o cristão se for a relação sexual ilícita. Aí todo mundo joga uma carga de castigo muito pesada. Só que aí o irmãozinho que adulterou se arrependeu. E a Bíblia diz que para um coração arrependido não há castigo. Não, ele adulterou! E a gente bota às vezes até o pé no pescoço do camarada. Só que aí chega o camarada para ser consagrado, aí tá a fichinha lá, formado no curso de teologia. Foi formado no curso de teologia? Fez as provas? Assistiu todas as aulas? É ou não é adultério? E por que a gente não bota o mesmo pé no pescoço desse cidadão como colocaria no irmãozinho que teve uma relação sexual ilícita? Essa é uma forma de profanar a fé. É o sacrilégio da fé. Amós vive numa época em que os sacerdotes que deveriam cuidar da parte espiritual do povo, eles estavam incentivando o sacrilégio. A corrupção. Cadê? Eu não coloquei aqui. Corrupção. A corrupção tomou conta. E a gente acha que corrupção é uma coisa gigantesca, quando na realidade também é muito fácil. O que é corrupção? Desvio. Usar coisa não é seu. Uma vez eu tive uma aula de direito e um professor definiu corrupção de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe o que é corrupção? Corrupção é quando todo mundo aqui tem um preço. Não se engane. Todo mundo tem um preço. E isso é bíblico. Eu já vi crente batendo no pé e dizendo, eu não tenho preço. Eu falei assim, então você não é crente. Porque biblicamente Jesus pagou um preço. Então se você não tem preço, o sacrifício de Jesus não te alcançou. Todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Sabe quando é que existe a corrupção? Quando eu posso pagar o preço que você está dizendo que tem. Quando eu posso pagar, aí vira corrupção. Enquanto eu não puder pagar, você não é corruptível. Enquanto eu não puder pagar, você mantém a sua integridade. Agora, no dia que eu disser, Medina, eu tenho, o coração balança. Por quê? Porque ninguém está isento da corrupção. Todo mundo tem um preço. Coríntios, né? Ele fala assim, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, haverá um momento em que o inferno inteiro irá pagar para ter você, e você vai dizer assim, não.
Não. O meu preço é maior do que o que você está pagando. Entende? Só que na época em que Amós estava vivendo, todos os sacerdotes tinham um preço e se podia pagar o preço que estava pedindo. Fala, Nicolas. Passou? Professor, só sobre esse sacrilégio. No caso, nós vamos dizer que a igreja, ela compra as cadeiras, consagra, mas no templo. Aí vai lá o irmão pega o meu aniversário, uma festinha, não sei o quê, é uma forma de. É sacrilégio. É sacrilégio. Essa questão de consagrar as coisas, ela é tão complexa que uma vez eu vi um professor dizendo que se você pega um instrumento, vamos dizer, tem um violão. Ah, irmãos, peguei o violão, comprei o violão para mim. O violão é meu. Eu posso tocar nele o que eu quiser. Posso tocar Asa Branca, Cai Balão, Luar do Sertão, posso tocar o nome daquele cara famoso, o Rei do Baião, como é o nome, cara? Luiz Gonzaga, posso tocar Luiz Gonzaga, posso tocar forró, posso tocar o que eu quiser. O instrumento é meu. É meu, posso fazer o que eu quiser com ele. Mas e o instrumento da igreja? Posso tocar Cai Balão no instrumento da igreja? Não. Por quê? Porque se eu fizer isso, sacrilégio. O instrumento da igreja não foi comprado, não foi consagrado, não foi? Então ele é para uso exclusivo do louvor a Deus, não é da igreja, é do louvor a Deus. Uso exclusivo do louvor a Deus. Ah, mas eu estou aqui estudando uma técnica para melhorar a minha forma de adorar a Deus. Bom, se você está estudando, está dentro de um período de estudo, de praticar, e aquela prática tem alguma complexidade que vai melhorar a sua habilidade de tocar, aí sim. Agora, tocar por tocar, vira sacrilégio. O povo, na época de Amós, pegou as coisas de Deus e fazia o que queria. Ó, Lá no livro de histórias, os filhos de Eli fizeram lá as ofertas, eles falavam os carros, aquilo lá. era sacrilégio. Fala, Nicolas. Ele fica lá atrás da igreja. E quando eu conversei com o maestro, ele tinha falado essa mesma coisa, que como todos os instrumentos que estão na igreja, que eles oferecem aqui para quem não tem, ele só pode ser usado da igreja, e para a finalidade de aprender, praticar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Gente, porque a banalidade tinha entrado dentro da religiosidade. Eu falei aqui, acho que na primeira aula, e eu volto aqui para tocar no assunto. Eu acho que a gente não pode pesar a mão em dizer, tal coisa aconteceu lá fora, eu não posso trazer para a igreja. Não, meu irmão, quer pintar a parede de preto? Pinta. Agora, tenha na sua cabeça que aquela parede preta vai ajudar alguém a glorificar a Deus. A questão não é o que você faz, é a finalidade do que você faz. É a motivação que tem por trás das coisas. O sacrilégio é justamente isso. O povo estava adorando a Deus do jeito que queria, não mais respeitando as regras de Deus. Por exemplo, vou pintar a parede de preto. Pinta. Mas explica para a igreja que aquilo vai aumentar a glorificação a Deus. Se não vai, para que você vai pintar?
Há regras específicas no culto. E tudo que a gente faz deve desembocar na adoração a Deus. Tudo que você faz é para adorar a Deus. E é sério, gente, quando eu falo isso. Até o pentear de cabelo que você tem na sua cabeça tem que glorificar a Deus. Você consegue entender isso? Que você vai para frente do espelho. Para uns é difícil, né? Para mim é fácil. Eu só tenho que vir para cá. Tá bom. Entendeu? Ah, ele não quer ficar aqui? Será que é para a glória de Deus ele ficar espetado? Vai para a glória de Deus. Quem foi que disse que você tem que ser bonito todo dia? É por isso que às vezes as pessoas olham para mim, nossa, mas você tá um bagaço. Claro, o que seria de vocês se eu fosse bonito o tempo todo? Eu me rebaixo para valorizar vocês. Entendeu? Gente, tudo que a gente faz desemboca na glória de Deus. Agora, o que eu faço realmente glorifica a Deus? Porque se eu uso esta vida, se eu uso este corpo, se eu uso esta voz, se eu uso a minha inteligência, que tudo foi dado por Deus para fazer algo que não glorifique a Deus, eu estou cometendo um sacrilégio. Em algum momento da sua vida, você fez a pior ação que você poderia fazer, mas você fez. Em algum momento da sua vida, eu vou falar isso, eu não deveria, mas eu vou falar. Você foi trouxa o suficiente para dizer, Senhor, eu quero te adorar em tudo. Pronto. Você já falou. Agora arque com as consequências. Se eu pudesse voltar no tempo, no dia em que eu ia falar isso, eu dava um murro na minha boca. Eu mesmo dava um murro. Não, por quê? Porque é uma carga pesada. Porque a partir daquele momento que eu disse que queria adorar a Deus em tudo, quando eu não faço isso, eu cometo um sacrilégio. Quando eu falar alguma coisa que não adora a Deus, eu cometo sacrilégio. Quando eu penso alguma coisa que não reflete na glória de Deus, eu cometo um sacrilégio. Estão entendendo como está pesando agora? Está ficando pesado. E esse sacrilégio estava já dentro da igreja, porque a gente ainda tem uma romantização da coisa, dizendo que o mundo pode se acabar lá. Mas a gente está dentro da igreja. Muitas pessoas ainda acham que há uma separação entre ser crente e ser profissional. Eu sou médico. Enquanto eu estou aqui no meu consultório, eu não sou crente. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu sou professor. Enquanto eu estou dando aula, eu não sou crente, eu sou profissional. Mas antes de você ser profissional, você não era crente? Aonde foi que você achou base bíblica para deixar a sua fé fora do seu trabalho? Se o seu trabalho é justamente a maior expressão que você tem de glorificar a Deus. Ah, mas eu sou borracheiro. Remende o pneu dos carros como se fosse o pneu do carro de Deus. Faça para a glória de Deus. É fácil? Não. Mas esse é o objetivo. Não se está falando que a gente vai conseguir. Está se falando que a gente faz olhando para o objetivo. É isso que as pessoas precisam entender. E o povo estava adorando a Deus, não mais do jeito que Deus queria. Estava pegando as coisas santas e usando para proveito próprio. Irmãos, isso é sério. Quando a gente olha para as coisas de Deus, a gente tem que ter temor. E em alguns casos, tremor também.
Porque Deus não é santo. Se engana aquele que acha que Deus é santo. Ele não é santo. Se você abrir o livro de Isaías, está lá escrito que ele é santo, santo, santo. Você tem noção? A gente tem dificuldade de entender que uma coisa é santa. Imagina ser santo do santo do santo. Aí, se eu não estiver enganado, Paulo escreve, eu acho que é lá em Gálatas, ele fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Tem muita gente dentro da igreja fazendo de qualquer jeito, achando que Deus vai engolir. E Deus está só anotando. Deus está só anotando. E a caneta dele não acaba a tinta. Não falha. E aí ele está igual Edom, igual Moabe. Uma hora eu vou acertar as contas com vocês. Tem gente que acha que Deus é amor e por ser amor, ele não vai exercer justiça. Não se engane. No dia em que Deus vier para exercer justiça, não haverá amor. Porque ele é justo. Ele é amoroso, mas ele é justo. E o amor dele é justo. Tem gente que acha, Deus é amor, na hora ele vai perdoar. Não. Você está confundindo amor com tolice. Deus não é tolo. Ele é justo. E se você está em algum momento desvirtuando as coisas de Deus para benefício próprio, saiba que uma hora ele vai acertar as contas com você. Sacrilégio é uma coisa séria. E não é só pegar uma guitarra, um teclado, não é só pegar isso. O maior instrumento que você tem para a glória de Deus é o seu corpo. É a sua inteligência. É a sua cognição, ou seja, a sua capacidade de aprender as coisas. Eu estava lendo. É incrível a quantidade de gente que está na igreja e acha que porque está na igreja pode ser o pior aluno da turma. Irmão, se você é crente, você tem que ser o melhor aluno da escola, não é da turma, não. É da escola. Por quê? Porque Deus te deu sabedoria. Deus te deu inteligência. Deus te deu habilidades para ser o melhor. Agora, se você não é o melhor, aí você está cometendo sacrilégio. Porque usar uma coisa que é para glorificar a Deus, de forma que o uso daquilo não resulte na glória de Deus, é sacrilégio. Entendido? Compreendido? Mas, vamos por exemplo, assim, que a frente do culto é a várias áreas. Vamos por exemplo, o irmão vai ajudar ali na igreja, está indo no culto, né? Ele usa o Wi-Fi da igreja para fazer coisas pessoais. Sacrilégio. Ele vai fazer coisas pessoais. Isso vai resultar na glória de Deus? Por exemplo, é complicado, é delicado. Por exemplo, levando ao pé da letra, pode fazer aniversário de pastor dentro da igreja? Não. Não. Por quê? Você está usando tudo que é para adorar a Deus para comemorar o aniversário do pastor. É sacrilégio. Entendeu? Agora, eu estou dizendo que amanhã isso vai deixar de existir? Não. Eu estou dizendo que você tem que ter a capacidade de olhar para isso e ser conivente ou não. Uma coisa que eu aprendi. A gente vai estudando e tal, e vocês acham que a vida de professor é fácil, né?
Não. A vida de professor não é fácil, não. Olha a lapada que eu peguei essa semana. Você sabia que mesmo que você esteja num ambiente calado, se você ouvir alguém contando uma mentira e você não retruca, você está sendo conivente com a mentira? Porque o seu compromisso é com a verdade. Se você não abre a boca para retrucar aquela mentira, você está sendo conivente na mentira. Você está sendo participante daquela mentira. Use o seu amor cristão. Mas aí o irmão não vai ter o amor, né? Entendeu? Entende, gente? Olha como isso é difícil. Agora, eu não estou aqui dizendo que a gente vai revolucionar. Eu estou dizendo o que aconteceu lá naquela época e como Deus agiu. A gente está caminhando para o mesmo buraco. Só que a gente tem uma vantagem que aquele povo não teve. Aquele povo teve a oportunidade de se arrepender? Teve. Mas aquele povo não tinha a história de um povo que tinha passado, que se arrebentou por não se arrepender. E nós temos. A gente pode se arrepender. A gente pode deixar de praticar essas coisas. Certo? No texto 2, a minha palavra, ela vai... Alguém trouxe Bíblia aí? Ou vocês deixaram de ser crente? Hã? Ah, então vocês só usam Bíblia se for crente. Aluno de teologia não usa Bíblia. Diga. Porque chega lá na igreja, tá pegando uma coisa e ele tá mentindo, porque vai colando. Eu não vi. Vamos lá. Abra a sua Bíblia, tá? Ó, não é porque aqui vocês são estudantes de teologia que vocês não vão trazer Bíblia, não, tá? Aqui dentro vocês deixaram de ser crentes, mas nós estamos estudando a Bíblia, então traz a Bíblia, tá? Às vezes o professor aqui não bota referência bíblica, mas vocês veem que está tudo lá dentro da Bíblia. A porrada é certeira. Vamos lá. Qual é o livro que nós vamos abrir a Bíblia? Medina, tu tem a harpa aí no celular? A harpa cristã. Abre ela aí para mim. 16. Abre ela aí com 16. Já nós vamos abrir a Bíblia, Amós? Capítulo 4, versículo 12, diz o quê? Aqui, ó. A segunda palavra para definir o livro de Amós é encontro. Esse versículo, especialmente esse versículo, é tirado do contexto quase todas as vezes em que alguém vai pregar sobre ele. Eu já vi gente dizendo, olha, te prepare para você se encontrar com o seu Deus, vai ser um dia maravilhoso. Então, quem lê Amós capítulo 1, 2, 3 e 4, não tem nada de maravilhoso aí, não. Esse encontro com Deus não é aquele encontro que você ligava para a menina e falava assim, aí, sábado à tarde, vamos tomar um sorvete? Passa lá na... Qual é o nome da sua esposa, Paulo? Mileide. Mileide? Mileide? Oi, Mileide. Eu vou passar aí pra gente ir na praça tomar um sorvete. Ah, é? É. Você vem de carro ou de moto? Não, eu vou a pé. A pé? É lógico, minha filha. Daqui na praça a gente vai conversando.
Vai conversando, ué. Eu lembrar uma vez, namorava a Gláucia. Eu tinha moto, a Gláucia andava de bicicleta. Aí, casamos. Aí, Gláucia, vai lá de bicicleta. Não vou de bicicleta mais não. Eu falei, por quê? Eu tenho marido. Não, eu andava de bicicleta quando era sua namorada, agora eu sou sua esposa. Não vou andar de bicicleta nunca mais na minha vida. Tá, conseguimos comprar um carro. Falei, Gláucia, não, dirigir é coisa de marido, se vira, você vai me carregar para cima e para baixo. Eu falei, mas rapaz, dito e feito, gente. Daquele dia em diante, nunca mais ela andou de bicicleta. Mas até a época de namorar, nossa, a gente andava a pé junto. Hoje, há uma época para tudo debaixo do sol. Namoro é aquela coisa linda, maravilhosa, gostosa, romântica. Você vai ter um encontro. É maravilhoso. Mas o encontro que Amós está falando aqui não tem nada de romântico, não. Ele está dizendo aqui que esse encontro é para acerto de contas. Esse encontro aqui é... Vem cá. Vem acertar suas contas aqui comigo. Você está me devendo. Enfia a mão na carteira aí. Vem cá. Não esquece a carteira, não. Você vai pagar o que você me deve. O camarada fala assim, e agora? Quanto é que será que está essa conta? Lembra que eu falei no início da aula que todo mundo tem um preço? Quando a gente comete pecado, a gente aumenta esse preço. Então tem uns que é baratinho. Que Jesus pegou pela atacada, assim, ó. Assim, ó. Quer levar o Apolo? R$100, mas você leva junto o Medina, leva o Flávio, leva o Rony, leva o Welic. Faz um pacotão. Tem uns que Deus comprou assim. Agora tem uns que se fosse nós, falar assim, peraí, deixa eu fazer as contas. Deixa eu ver se dá para pagar. Por quê? Porque era pecado demais, gente. E Deus está chamando para um acerto de contas. E aí, pensando sobre este versículo, um cidadão escreve um hino maravilhoso, que está na harpa, com o número 16. Sem cantar para não apaixonar ninguém, Medina, só leia, por favor. Entendeu? Senão a Marcela vai querer cobrar royalties e a gente não vai dar conta de pagar. Hino 16 diz o quê? Não, só leia. Posso tendo as mãos vazias com Jesus também encontrar. Parou aí. Você vai para um encontro. Você leva o quê? Literalmente depende. É alguém que você quer impressionar? É, nossa. Apolo, nós vamos jantar lá na casa do Medina, ó. Prepara o bolso aí. É picanha, no mínimo, Fê. É no mínimo picanha. Entendeu? Nós vamos lá na casa do Johnny. Não, aquele lá é gente nossa. Espetinho de gato é festa. É ou não é assim, gente? Agora, o que o poeta está dizendo? Eu posso me apresentar diante de Deus com a mão vazia? Quando Jacó está voltando de Padã Arã, da terra do seu sogro, para a terra dele, e ele sabe que o seu irmão está no meio do caminho, ele faz o quê? Ele faz o quê? Envia para quê?
para amolecer o coração, para ver se passa a raiva. Não é isso, gente? Você briga com a namorada, qual é a melhor forma de fazer as pazes? Ah, eu vou comprar rosas, eu vou mandar para ela. Trouxa. Vai gastar R$ 200 num negócio que não dura 3 dias. Mas amolece o coração? Amolece. Amolece. Tem algumas moças que são trouxas. Ainda mais no camarada jurado de poste, Entendeu? Graças a Deus, a minha mulher, olha, a última vez que eu ameacei dar flores para ela, ela falou assim, não faça isso. Me dê os R$ 200 na minha mão, ou me leva para comer num lugar bem caro. Eu falei assim, nossa, essa primeira proposta aí é um absurdo, dar o dinheiro na mão dela. Você tá doido? Se eu tenho a opção de levar ela no lugar chique e eu também comer da comida, por que eu vou dar o dinheiro para ela? Aqui o profeta está dizendo, nós iremos nos apresentar diante de Deus. Eu levo o quê? A sequência da poesia, que é um hino, diz assim, quantas almas poderia a Jesus apresentar? E a terceira ele fala assim, nada fiz e vão-se os dias. Ótimo, Medina. Nada fiz e vão-se os dias. Ou seja, eu tenho tempo para fazer alguma coisa e me apresentar diante de Deus. O que é que eu estou fazendo? Esse é um encontro severo. Deus está dizendo que eu quero me encontrar com o povo, mas é para um acerto de contas. Não é para abençoar, não é para dar bênção, não é para profetizar, não é para derramar do Espírito, não é para falar em línguas, não é para pular, não é para sapatear. Não, o encontro é para acerto de contas. O que foi que você fez? Eu te dei vida, te dei saúde, te dei inteligência. O que é que você fez com isso? Leia. Ótimo. Não mais temerei a morte, vencerei o salvo estar. Qual será a minha sorte se o céu vazio entrar? Vai entrar no céu? Lembra da parábola das obras no fogo? Tem gente que vai entrar lá sem obras. Irmãos, é sacrilégio, mas entenda que não é sem perdão. O sacrilégio te leva a uma sentença, que é a próxima palavra aqui. Ó. Deus está sentenciando. Sentença. Deus está dizendo, eu vou aplicar a minha ira sobre vocês. Que é traduzido na expressão, o dia do Senhor. Aí tem gente que sobe no púlpito, desavisadamente, que não faz um curso de teologia, e fala, irmão, o dia do Senhor está chegando, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, nada, meu irmão. O dia do Senhor é terrível. É para você falar assim, vixe Maria. Você já está desviado mesmo, o que custa? Você já vai se encontrar com o cara da ira. Tu já está com o pé no mundo mesmo, meu irmão. Invoca todo tipo de santo que tu conhece. Quem sabe algum te livre da ira do Deus Todo-Poderoso. O dia do Senhor não é nada bom. A pior coisa que tem é cair nas mãos de um Deus irado.
O dia do Senhor é sentença. Eu fiz uma anotação aqui para falar para vocês. O dia do Senhor é justiça e vingança. E olha que coisa linda. Nós, como cristãos, somos orientados a nunca nos vingar de ninguém. Por quê? Porque o texto bíblico é claro. Diz o Senhor, minha é a vingança. Por que que o crente não pode se vingar de ninguém? Porque a gente erra a mão. A gente erra a mão. O dia do Senhor é justiça. Primeiro, ele é justo. Você, meu irmão, você. Vou fazer um sacrilégio aqui. Depois dessa aula, você vai entrar no inferno sabendo todo tipo de pecado que te levou para lá. Você não vai inocente, não. Porque no dia que Deus te colocar lá no inferno, ele vai nomear todos os pecados que fizeram você entrar no inferno. Ninguém entrará no inferno sem saber por que entrou lá. Isso é justiça. Eu vi um pastor falar que Deus vai colocar todos os pecados no telão. É um absurdo. Aí eu não acredito nisso. Irmãos, não é um dia de alegria, não. É terror, é pavor, é pânico. Por quê? Porque é vingança. E Deus vai se vingar com justiça. Ninguém que estiver sofrendo a vingança de Deus vai poder levantar a mão e dizer, eu estou sofrendo demais. Não. O seu sofrimento é na medida dos pecados que iraram a Deus. Quando esse dia do Senhor, o dia do Senhor não é o mesmo do Apocalipse, mas é que, no caso, o cara já não foi castigado quando foi para a Babilônia? No exílio, foi castigado. Mas a ira do Senhor não é só sobre Israel. Até hoje Israel precisa pagar dos seus pecados. A nossa vida... Diga. Eu entendi assim, que Israel ia ser condenado pelo que estava fazendo, e aí o Senhor coloca ele em cativeiro com os pecados. E aí, no caso, ele não sei, vai ter de novo. Sim. Condenado de novo por esses mesmos pecados. A grande tribulação. Entende? A vingança do Senhor vai ser ali. E o povo judeu? Quando vier a grande tribulação, eles vão para o inferno por não? Bom. Ou Deus ainda tem um... João 3,18. Abre aí. João 3,18. Que esse é o versículo mais bonito. Você viu a matéria do Rabino Israel? Ele declarou que Jesus é o Cristo, só que em uma revista eu vi essa matéria, só que foi bem sentido, assim, sabe? Ele morreu e deixou de declarar. Manda para mim isso depois. O que diz 3,18 de João? Responderam, pois, os judeus e disseram. Não. 3,18 de João. Evangelho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito de Deus. Respondeu? Não tem essa de, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, o meu tetravô era baiano. Não tem invocação hierárquica aqui, não. Não tem ascendência familiar, não. Não creu? Está condenado. Mas assim, eles creem no nosso Deus, é o mesmo Deus. Sim. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho. de Deus. Sim. Mas eles, teoricamente, seguem o Antigo Testamento. Sim. Que é a Torá, né? Isso. Que é o Antigo Testamento todo.
Não. Só os 5 primeiros livros. Só. Mas eles seguem a lei de Moisés. Aham. A lei que Deus fez com eles. Sim. Eles ainda vão ser condenados por não crer. O que João 3,18 diz? Quem não crê no Filho. Acabou. A redenção está no? Quem morreu? Acabou. Você não creu no Filho? Caixão em vela preta. Acabou. Mas os judeus antes de Jesus, eles criam os salvos crendo tudo Messias que é aqui, né? Sim. Mas aí os que agora estão nascendo depois de Jesus, eles já não creem em Jesus. Então para eles está diferente, né? Não, é a mesma coisa. Quem morreu antes de Jesus, morreu crendo no Messias. Quem morreu depois do Jesus, já morreu sem crer no Messias. Já encaixa em João 3,18. Não importa como, você teve a oportunidade de crer no Filho de Deus. Acabou. Ninguém morre sem a oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Entenda, isso é sério, gente. Ninguém vai para o inferno inocente. Isso é sério. Ninguém vai para o inferno inocente. Todo mundo que bota o pezinho lá dentro do inferno está lá porque não creu no Filho de Deus. Ele, em algum momento, teve a oportunidade de crer e fez a opção de não crer. Acabou. Está sentenciado. Para esse, o dia do Senhor já veio. Por quê? Porque ele já morreu. Já veio sobre ele a sentença. Agora, para nós que estamos vivos, ainda tem uma sentença. Como é que a gente foge dela? Crendo no Senhor Jesus, será salvo? Entende? É a sentença que está vindo sobre o povo. Só que sabe o que é legal? Deus está dizendo, eu vou castigar vocês. Eu vou botar a mão sobre vocês. Eu vou pesar sobre vocês. Eu vou jogar um juízo sobre vocês. E mesmo assim, o povo faz o quê? Manda. Manda no peito do pai, como diz o povo, né? Manda. Estamos aqui. Não é à toa que esse aí é o povo que foi para o exílio e não voltou. Lembra? Amós profetiza no reino do norte. Reino do norte são 10 tribos que foram para o exílio e se perdeu. Mas parece que Deus quer salvar. Ele quer. Porque, por exemplo, o Estado de Israel foi considerado Estado de Israel depois de muitos anos. Sim. Parece que Deus quer que eles creiam. Mas são promessas de Deus. Se você olhar, os judeus eles são muito abençoados, assim, ainda até hoje. São. De todos os ganhadores do prêmio Nobel, 90% é judeu. Porque Deus é fiel com sua palavra, né? Quando ele prometeu a Abraão. Aí, o povo entra em decadência. Decadência moral, decadência espiritual, decadência social. Fala, Flávio. Medina, abre a porta, bota ele lá para fora. Bota ele lá para fora. Irmão, vocês acham que filho de crente é crentinho? Não, eu tenho um amigo que fala que filho de crente é cretino. Não. Irmãos, ó, o povo entra numa decadência política, religiosa, moral, social. Aí entra a expressão que eu gostaria que vocês... Deixa eu ver se eu já posso... Você sabe o que é justiça social? Vocês sabem o que é justiça social?
Aí, olha só. Dentre os livros que eu indiquei para vocês, tem um que diz assim: porque a justiça social não é a justiça bíblica. Eu acho que é Alan Scott. Ou Scott Allen. A social deve ser uma produção equilibrada. Não. Nós queremos social. Por quê? Porque social vem de sociedade. Nós queremos aquilo que seja justo para nós. A justiça bíblica não é justiça social, porque ela não trata da justiça da sociedade. Ela trata da justiça do ponto de vista de Deus. Não é à toa que Romanos, Paulo vai dizer assim: todos. Acabou. Se todos pecaram, qual é o direito que você tem? Qual é o direito à justiça que você tem? O próprio Paulo vai falar que estávamos mortos em delitos e pecados. Eu morri num lamaçal de pecado. Eu quero justiça para quê? Qual é a justiça que eu tenho direito? Meu irmão, quando eu peco, e aí é sério isso, pelo amor de Deus, eu falei isso aqui na aula passada e teve gente que regalou o olho, achando que eu estou falando uma besteira. Gente, não se enganem, o pecado é gostoso. O pecado é saboroso. Em alguns casos, o pecado é delicioso. Para algumas pessoas, a coisa mais gostosa que ela vai experimentar nessa vida é o pecado. E não tem problema nenhum você reconhecer que o pecado é gostoso, é delicioso. Você tem que ter consciência de que não estamos falando de gosto, estamos falando de consequência. Vocês conhecem boldo? Gostoso? E por que você toma? Para que você toma? Eu não conheço uma pessoa que diz que está passando mal do estômago, tome boldo e não melhore. Remédio não é bom. Remédio não é para ser gostoso. Remédio é para ser eficiente. Justiça não é para ser social. Justiça é para ser do ponto de vista de Deus. É ele que foi ofendido. Uma vez, perguntaram para Leonardo Ravenhill. Já ouviram falar? Leonardo Ravenhill? Ele escreveu Por que tarda o pleno avivamento? É um livrinho pequenininho, um livretinho, vale a pena. Uma vez perguntaram para ele, você não tem medo de ofender as pessoas pregando esse evangelho? E a resposta dele foi assim, as pessoas viveram anos e anos ofendendo a Deus. É bom que elas se ofendam um pouco. O seu pecado ofende a Deus. O seu pecado ofende a Deus. E é esse Deus ofendido que está querendo um encontro com você. Você quer se encontrar com ele? Gente, só o traído sabe a dor da traição. Só o traído sabe a dor da traição. É muito comum a gente olhar para as pessoas, fulana, o meu marido me traiu. Perdoa, deixa para lá. Opa! Você vai pegar o sentimento dela e jogar na lata do lixo? Você não sabe a dor que ela está sentindo.
Você não sabe o que ela investiu naquele relacionamento. Você não sabe o quanto ela se privou de prazeres próprios para se doar para aquele relacionamento. Agora vira a moeda. Você não sabe o quanto Deus se sacrificou para estar em relacionamento com você. Você não sabe o quanto Deus se doou para estar em relacionamento com você. Você não sabe o quanto Deus se privou para beneficiar você. Vai perdoar? Vai deixar passar? Vai dizer que é bobagem? Esse Deus que quer encontrar é um Deus traído. É justo dizer que ele é um Deus de ira? É. Ele não tem todo o direito de estar irado? Ele não tem todo o direito de chutar o pau da barraca e falar, vocês tudinho vão pro inferno. Ele não tem direito? O problema é que ele é justo. Por que ele não faz isso? Por causa do sangue do filho dele. O sangue do filho dele é capaz de aplacar a ira. Não é você. Não é porque você é o bonitinho da cara feia. É o sangue do filho dele. É o sangue do filho dele. E como é que eu tenho o sangue do filho dele? É quando, mesmo sabendo que eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu olho para ele e falo assim: Jesus, me perdoa. Jesus, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas eu fiz. Jesus, eu sei que eu não deveria me deixar seduzir pelo pecado, mas eu fui fraco. Jesus, eu sei que eu não poderia ter cedido, mas eu não aguentei. Me perdoa. E aí João registra dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de uma parte dos pecados. Não é isso? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns tipos de pecados. Não é isso, não? Então, se é de todos, é todos. Todos. Todos os pecados. É o sangue de Cristo que aplaca a ira. Mas ele ainda vai aplicar uma sentença. O castigo pode até ser mais brando, mas ele ainda vai castigar. O castigo pode até ser mais leve, mas ele ainda vai castigar. Ele não deixa nenhum culpado sem castigo. Ele é justo, ele é santo, ele é honesto, ele é puro. Cometeu pecado contra ele, você vai pagar. O povo entra numa decadência. E não sai da decadência, porque o último texto, eu vou resumir ele numa palavra. Futuro. A restauração desse povo está há anos. Esse povo se perde. Esse povo desaparece. Mas por causa do amor do filho, esse povo vai voltar. Desculpa, vi não falou desse texto. Deus cabe em 1878 anos Sem terra, sem nação, espalhado pelo mundo. passado aí, em maio de 1948, né? Por um voto, né? Que Israel se tornou Estado Unido. Na Segunda Guerra Mundial, Muito. milhões de pessoas, ainda continua a sentença. Teve o relato, eu assisti aquele documentário Rico, Netflix, muito interessante. Teve algum relato de algum judeu naquela época reconhecer
Jesus, alguma coisa. Eu não tenho. Hoje tem um movimento muito forte chamado judeu messiânico. São judeus que continuam judeus, mas que reconhecem Jesus como Messias. Já da Segunda Guerra Mundial para cá começa a surgir esse movimento. E é um movimento até forte. Certo? Não é uma religião, mas e também não é que eles sejam judeus messiânicos. Mas você pode ter mais informações, chamada da meia-noite. Chamada.org, eu acho. Chamada.org, você vai ver. A chamada da meia-noite, ela tem uma proximidade muito grande com os judeus messiânicos. E eles são como um calendário para essas coisas. Entendeu? Vale a pena procurar o material da chamada da meia-noite. Ok, gente? Uma pessoa cai, todos têm pecado, né? Uhum. Jesus disse, quem não tem pecado, Atire a primeira pedra. mas se a gente está andando com pecado, eu sou pecador, cai e morre. Vai pro céu ou não? Pediu perdão? Mas como é que tem que ser crente? Isso aí só Deus. Isso aí só Deus para julgar. Entendeu? Só Deus para julgar. Eu não vou legislar sobre esse terreno. Só Deus para julgar. Alguma pergunta a mais? Não? Só mais assim, a questão dos judeus messiânicos, né? Eles acreditam que Jesus é o filho de Deus encarnado? Para eles, Jesus é o Messias. Eles acreditam igual nós, só que eles continuam sendo judeus. Não. Ele é judeu messiânico. É uma nova religião. Ele nem é cristão como nós, mas ele continua. Para ele, a Bíblia continua sendo só a Torá, que é os 5 livros do Pentateuco. Para eles vale guardar o sábado, para eles vale um monte de coisa. Só que eles fazem tudo isso agora na interpretação de que Jesus veio para cumprir a lei. Coisa que o cristão faz. Entendeu? Ok? Podemos ir para o intervalo? Então vamos lá.